Oi, gente, muito prazer. Aqui é a autora Rita Flores, né? Sou professora de português e literatura e francês e inglês, formada pela Universidade Federal Fluminense. Moro na cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Morei a minha vida toda aqui, saí por algum tempo, morei fora, né, do estado. E sou apaixonada por literatura e pela leitura, principalmente autores nacionais. Eu gosto muito dos autores nacionais. Eu acho que a gente não tem que se preocupar com os internacionais. Deveríamos ter mais chance aqui para os autores nacionais. De qualquer jeito, vou contar um pouquinho da minha história, rapidamente, né? Eu tive uma mãe que não tinha instrução, mas gostava muito de ler. E ela fez questão de passar isso para mim. Então, com toda dificuldade, ela comprava livrinhos para mim, né? Esse pessoal que passava de porta em porta, às vezes vendendo utensílios domésticos. E tinha gente que vendia livros. E minha mãe comprava, pagava de pouquinho todo mês. Só teve uma vez que eu não consegui ler um livro na escola, que foi O Pequeno Príncipe, porque minha mãe não pôde comprar. E depois eu me vinguei, né? Eu li O Pequeno Príncipe em português, inglês e francês. Só de, né? Passávamos dificuldades, então a gente não podia se dar o luxo de ficar comprando muitos livros, né? Os livros nunca foram muito baratos para nós. Mas então, passou o tempo, gostava de ler, tinha aula de redação na minha escola e gostava de escrever. E quando eu tinha 13 anos, eu resolvi escrever, influenciada por essas revistinhas de banca, né? Sabrina, Júlia, minha tia comprava, eu lia. Então, a minha primeira história foi Sonho ou Realidade, e que hoje eu estou revisitando, vou escrever essa mesma história, mais ou menos, porque eu tive que adaptar muito, porque na época que eu escrevi, a história se passava em 2025, era o futuro, né? 2025 está batendo aí na porta. Então, hoje ela vai ser reescrita com outro nome, está escolhido, mas eu ainda estou guardando esse segredo. Então, assim, eu comecei, escrevi essas historinhas, depois passou, fui viver a minha vida. Comecei a fazer uma faculdade de biologia, porque eu queria fazer medicina. Aí larguei a biologia marinha, e fui fazer o UF, né? Fazer minha faculdade, fiz um vestibular aí, quebrei a cabeça, porque não tinha grana para pagar pré-vestibular, né? E a gente foi lá, sentou o popô na cadeira e estudou pra caramba e já trabalhava, né? Foi um sacrifício enorme estudar numa universidade federal, porque os horários não são né? São muito flexíveis, mas eu consegui. E em 2010, depois de muito tempo, eu estava procurando emprego, tinha acabado de voltar para o Rio de Janeiro, que eu tinha morado no Espírito Santo 4 anos. Aí eu sentei num quiosque de café dentro de um shopping, né? Fui tomar um café, dura, só tinha dinheiro do café. Aí eu peguei uma agenda que eu tive que escrever meu primeiro livro, desculpe, Mystery Proud, que está na Amazon, que é a história de vampiro, tem um monte de coisa. O segundo livro foi As Recompensas do Pecado. Eu queria até mostrar para vocês, mas eu não sei onde eu botei. Eu só fiz 2 tiragens e agora pretendo lançar esse livro como ele merece. Porque ele não teve o cuidado de uma editora, né? Como eu gostaria, né? Então, assim, eu fiz 2 tiragens independentes, vendi, e agora vou tentar revisitar esse livro, porque ele é bem legal. Depois dele, comecei a escrevi vários contos. De Mystery Proud saíram os contos de Proud, que também estão na Amazon, então, por favor, se vocês se interessarem em ler, leiam o primeiro livro, para depois ler os contos, porque os contos têm spoiler. Se vocês quiserem, eu posso também passar para vocês a ordem certinha dos contos, não é? Começa com Natal em Proud. Geralmente eu escrevo esses contos de Proud na época do Natal.
Depois das recompensas do pecado e tal, eu escrevi Eu Te Escolhi, eu escrevi Contos Esquecidos à Meia-Noite, tá aqui. Eu escrevi vários contos, né? A maioria tem outros livros que estão na Amazon. Contos Esquecidos à Meia-Noite tem à venda ainda. Depois eu escrevi Um Beijo à Meia-Noite. Já repararam que eu gosto da meia-noite, né? Um Beijo à Meia-Noite, que é o primeiro livro da série Midnight Kiss, que é o nome da minha pequena editora, que tem como objetivo ensinar a língua portuguesa e ortografia para as pessoas, né? E publicar também, né? Bom, mas a gente fala disso outra hora. Um Beijo à Meia-Noite, que também tem à venda. Publiquei com a Midnight Kiss Mulheres na Literatura, Amor em Contos, que são 8 contos, né? Tem um conto meu e os restantes das minhas parceiras de divulgação e outras autoras que eu conheço. Também estão à venda comigo. Depois veio um livro que ficou meses em primeiro lugar na categoria, né? Na Amazon, e agora ele existe em livro físico, que também está à venda comigo. Resgatada por um Cowboy, tá? Me pediram para escrever um segundo livro, né, dentro desse universo, e eu comecei, tá? Então, Resgatada por um Cowboy, que já é lançamento agora, um livro físico, mas tem na Amazon também pelo Kindle ou Kindle Unlimited. Também participei de várias antologias, entre elas uma que vai ser lançada agora dia 11 de dezembro, chamada Você Não Está Só, pela editora Itapuca. Então tem um conto meu aqui, é o Blood Mary, tá? Que é baseado numa história que uma tia minha me contou quando contou o que aconteceu quando ela era adolescente. Ela me contou essa história e eu adaptei para o conto, mas foi a minha tia que me contou. Então, assim, e também tem aqui Contos de Enzo, só que Contos de Enzo não é meu. Eu publiquei pela editora Midnight Kiss, né? Que é o conto do autor Paulo Dourado. E tem vários outros trabalhos meus na Amazon. Se vocês quiserem, é só pesquisar lá, Rita Flores, Flores com acento circunflexo, porque vocês vão chegar até a mim. Então tem Contos de Sete Além, tem Arte de Incomodar, tem Eu Te Escolhi também vai ser refeito, porque ele foi feito uma primeira vez e foi feito uma segunda que ele não foi feito em físico, mas é uma história bem bonitinha, pequena, mas gostosa. Tem A Bruxinha, que era fã dos Beatles, tem Contos de Proud, vários contos, né, de Miss Fanny Proud. Então, sintam-se convidados a me conhecer um pouquinho melhor e dar uma chance à literatura brasileira, tá bom? Eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de ler, eu gosto muito dos meus cães, eu gosto muito de estar em contato com autores e leitores para que eu possa aprender mais. Então, esta sou eu. Sejam bem-vindos ao meu mundo. Um beijo e a gente se fala.